Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui a Zambelli, que olha, tá desesperada depois da repercussão, de sua entrevista à Folha. Eu assisti aí uma outra entrevista dela, desta vez à CNN, já por conta da repercussão da anterior. E aí eu quero resumir o que ela disse na CNN, trazer algumas reflexões sobre, chega a ser curioso, a vassalagem de algumas pessoas ao bolsonarismo. Olha, você olha a cara dela assim, você percebe que alguém que está claramente desconfortável naquela situação, mas que aí acaba mudando a versão aqui e ali para tentar não ser cancelada pela direita. Eu quero trazer detalhes para vocês sobre essa entrevista e eu quero falar aqui também de uma empresa estatal que foi privatizada no apagar das luzes do governo Bolsonaro e agora o povo está sentindo no bolso os efeitos negativos dessa privatização. Mais uma vez, que mostra que nem sempre aquela conversa fiada do privatiza que melhora funciona. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer a quem chegou aqui e já está inscrito, mas quem não está e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o dedinho no like. Se não gostar, faz parte, manda no dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que esse nosso trabalho chegue mais longe e mais pessoas, para que elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, vamos atualizar então aí essa treta gigantesca entre Zambelli e Bolsonaro, que, na minha opinião, a Zambelli aqui ela demonstra assim, desespero, tanto pela postura nas redes sociais, assim como na entrevista que eu assisti dela, como eu disse para vocês. Antes de falar da entrevista, eu gravei aqui ontem com as informações trazidas por Mônica Bergamo na Folha, que dizia que Bolsonaro estava se sentindo traído pela Zambelli. E também falei da entrevista que ela concedeu à Folha. A repercussão, como eu disse, foi imensa e agora ela está dizendo que não foi bem assim como foi divulgado, tentando já dar uma mudada na versão para evitar a fritura. Fritura que já estava acontecendo aí nas redes sociais, Aí por isso ela começou a dar entrevista, participou de live, postou nas redes sociais um monte de coisa se defendendo, dizendo que não traiu o Bolsonaro e nem o criticou. A gente percebe que ela está muito preocupada com o possível cancelamento na direita. E aí tem vários episódios recentes que mostram que muitas pessoas que foram eleitas em 2018, surfando na onda bolsonarista, não conseguiram se reeleger em 2022 fora dessa onda. Podemos citar aqui Janina Pascoal, Alexandre Frota, Joyce Hasselman e vários outros. Aí então a Zambelli, percebendo dessa movimentação já, peraí, eu vou me firmar aqui de novo como uma fiel ao Bolsonaro. E ela foi lá conceder uma entrevista à CNN. Eu assisti na íntegra, vou resumir aqui para vocês, até para poupá-los de ter que parar aí vários minutos para assistir o que ela disse lá. Ela admitiu à CNN que o discurso dela sobre o STF mudou mesmo, porque diz ela que mudou a situação do Brasil e que o impeachment de Moraes, que ela defendia até pouco tempo agora, não deve ser mais discutido, porque abriria o espaço para o Lula indicar mais um ministro e esse poderia ser pior do que o Alexandre de Moraes. Ela diz que não tem medo de ser presa, mas que como alguns outros foram, segundo ela, sem motivos, então ela tem essa expectativa. E ela confirmou que dorme às vezes e pensa, será que amanhã de madrugada a Polícia Federal vai bater na minha porta? Então imagina só a situação. Sobre a coluna da Mônica Bergamo na Folha nesse dia 23, eu cheguei a abordar isso aqui no outro vídeo, vou deixar o link para quem quiser assistir. Zambelli disse que chegou a procurar a jornalista depois do que foi divulgado para questionar sobre o que ela disse lá, de que Bolsonaro teria dito que Zambelli o traiu. Então a gente percebe um descontentamento da Zambelli com o que disse a Mônica, mas aí a Zambelli comete um erro, na minha opinião, porque ela diz na entrevista que se Bolsonaro tivesse que falar com alguém, que não seria com a Mônica Bergamo, mas assim com quem tem boa interlocução com ele, coisa que não acontece com a Mônica Bergamo. Só que a Zambelli se esqueceu, ou faz isso aqui de propósito para confundir, que a Mônica não disse na sua coluna que ouviu sobre a traição da boca de Jair Bolsonaro, mas de interlocutores. E aí a Mônica não cita a fonte, é verdade, mas ela também não é obrigada a citar. Agora, não é pelo fato de não ter a fonte citada que a gente vai desacreditar do que a Mônica trouxe. Até porque não dá para negar, por exemplo, que Bolsonaro recebe visitas e conversa ali com muitas pessoas. E os jornalistas, ainda mais a Mônica, que é alguém que tem muito trânsito já há um bom tempo, tem suas fontes próximas de quem querem extrair algo. Então, muitas vezes, esses interlocutores podem induzir o jornalista a erro? Podem. Colocá-lo numa situação delicada? Sim. Mas os interlocutores, muitas vezes, eles também trazem informações que se concretizam depois. A gente não pode confiar 100%. Então, traz a informação
e aguarda um tempo para ver se aquilo vai, né, ser confirmado e se faz sentido, que pode ser que o interlocutor traga alguma coisa que não faz nenhum sentido. Nesse caso aqui faz, porque a treta entre Bolsonaro ou os Bolsonaros, já que é o clã como um todo, e a Zambelli, ela vem se arrastando já há algum tempo. Então, a Mônica Bergamo não disse palavras de Bolsonaro, mas do que interlocutores, né, fontes, né, que ela tem lá próximos a Jair, disseram para ela. E essas fontes, elas podem inclusive passar informações para jornalistas a fim de, né, prejudicar, né, aquelas pessoas que elas se dizem amigas, né, que são próximas. A gente sabe que no mundo da política muitas pessoas agem, né, atendendo a interesses pessoais, interesses próprios, e pode ter muita gente com interesse lá, gente próxima a Bolsonaro, com interesse em causar esse tipo de intriga entre ele e a deputada federal. Zambelli negou que teria criticado Bolsonaro e disse na entrevista, muito pelo contrário, meu Deus do céu, é impressionante o nível assim, né, de alienação de alguns, e no caso dela, né, ela não se cansa de ser capacho de Bolsonaro, é uma vassalagem eterna. Né, qual que é a dificuldade dela de dizer que Bolsonaro errou e que ela fez alguma crítica? Será que Bolsonaro é infalível? Agora, é claro que ela sabe que Bolsonaro erra, mas a preocupação dela é como eu disse lá atrás, né, é pelo poder. Enquanto Bolsonaro estiver livre e elegível, alguns, inclusive ela, tentarão surfar nessa onda, porque se parar de surfar pode significar o fim da carreira política, ou pelo menos uma pausa, como aconteceu ali com os que eu citei aqui atrás, que pode eventualmente em outras eleições serem eleitos e voltarem. Então não decreta o fim, né, da vida política, né, do Frota, da Joyce e da Janaína, mas, né, eles perderam. E aí isso aqui serve de lição para muita gente, inclusive a Zambelli. Ela diz que o conteúdo da entrevista concedida por ela à Folha está certo e repetiu que não teceu críticas ao Bolsonaro, mas que a manchete que foi feita por uma outra pessoa da sua entrevista é que causou aí alguma distorção. Aí a jornalista chegou a lembrar, diante dessa insistência da Zambelli em dizer que não criticou o Jair, sobre a fala dela em relação ao silêncio do Bolsonaro diante dos acampamentos. Mas a Zambelli disse que não era crítica, mas apenas um apontamento de que apenas Bolsonaro seria ouvido pelos apoiadores. Bom, eu vou ler para vocês de novo aqui, eu já li ontem no outro vídeo, é só pra gente ver, isso aqui é uma crítica, mas ela tá com medo de assumir que criticou Bolsonaro, olha o nível que a pessoa chega. Disse ela na entrevista à Folha, discordo da maneira como ele, né, Jair, levou aquele tempo todo para falar após a eleição e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara. Tínhamos que mostrar nosso descontentamento até para incentivá-lo a ser a voz da oposição, e disse mais. Lá na live que Bolsonaro fez em 30 de dezembro, ele tinha que ter deixado claro que pensava ele seria um remédio se tivesse dito que era para as pessoas saírem dos quartéis, né, disse ela lá, né, nessa entrevista à Folha. Bom, agora se Bolsonaro não deixou claro o que pensava, ela considera que Bolsonaro errou, portanto faz uma crítica. Crítica simples, poderia assumir isso, mas é que porque do outro lado tem gente que não suporta qualquer crítica ao mito, né? Mas e outra coisa, se ela acha que Bolsonaro errou ao ficar em silêncio esse tempo todo e diz isso publicamente, né, ela faz outra crítica, mas não pode dizer que criticou, porque o mito é incriticável e quem critica o mito é cancelado. Aí o jornalista da CNN, né, que entrevistou Zambelli, disse inclusive lá junto dela que conversou com Bolsonaro naquele dia e que Jair disse que não discutiu esse assunto com ninguém, que não leu a entrevista da deputada e que nem vai ler. O fato é que o clima entre Zambelli e os Bolsonaros não está bom desde as eleições. Ela ter saído com uma arma apontada para uma pessoa na rua prejudicou a reta final da campanha de Bolsonaro. Muitos colocam, né, nela a culpa pela derrota de Jair, coisa que eu acho meio exagerado, mas é claro que aquele episódio afetou negativamente a campanha do ex-presidente. Tem o fato também dela ter tido mais votos que Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Isso gera ciúmes sobre quem é o maior, né, e principal, né, nome da direita lá no principal colégio eleitoral do país e por aí vai. Então, né, essas rusgas entre eles já não são de hoje. A Zambelli, né, tentando mudar um pouco aquele clima que estava em torno dela à noite, participou de uma live com outro deputado bolsonarista, Gustavo Gayer, está postando trechos de entrevistas, fala de outros jornalistas nas suas redes sociais. Enfim, ela sentiu o baque, agora tenta colocar panos quentes na polêmica para não ser fritada ainda mais. E sinceramente até acho que ela conseguiu isso junto ali à direita e extrema-direita, pelo menos nas redes sociais. Depois de dizer 1000 vezes que não criticou Bolsonaro e fazer 1000 elogios ao mito, agora parece que a coisa deu uma acalmada, mas eu acredito que o clã Bolsonaro a tratará com ainda mais desconfiança daqui para frente.
Pessoal, para falar aqui agora de um assunto, né, que a gente tem insistido aqui nesse canal aí, não é de hoje, que é sobre essa questão de sair privatizando aquilo que não deveria ser privatizado. Né, um caso aqui claro, né, que eu já disse quando aconteceu lá atrás, e agora aqui só reforça o argumento de que a gente tem que tomar muito cuidado com essa defesa que alguns fazem aí. Privatiza que melhora, privatiza que resolve, privatiza que acaba a corrupção. Né, vamos ver aqui um exemplo, né, de uma matéria, vou deixar o link para vocês, que fala que privatizada por Bolsonaro, refinaria do Amazonas vende gasolina mais cara do país. Reman foi vendida ali no apagar das luzes e superou a antiga Relan em preços altos. A Relan também foi privatizada por Jair, né? Relan, que é lá da Bahia. Que se diz patriota, né? Bolsonaro é uma vergonha, era um grande entreguista dos nossos bens e patrimônios. E aqui a matéria vai dizer que a gasolina vendida em postos de combustíveis aos consumidores da região norte, atendida pela Rean, tornou-se a mais cara do país. A região que tinha frequentemente a gasolina mais barata passou a ter o combustível 9,3% mais caro do que a média nacional. O cálculo leva em conta o valor médio do combustível desde o início de janeiro até 12 de fevereiro. E tem gente que acredita, privatiza que melhora. Pois é, a população da região norte está sentindo os efeitos dessa privatização. Segundo o economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, a OSP, os aumentos ocorreram porque a ATEM, que é quem comprou a Rean, passou a ter o monopólio regional do fornecimento de combustível no norte. Isso, inclusive, já era previsto. Por isso, entidades como a OSP reclamaram da privatização. Isso aqui é a coisa mais lógica que iria acontecer. Não se tem 20 refinarias lá disputando o consumidor, tendo a concorrência, baixando os preços, não. Ela tem o monopólio, né, regional. Então é óbvio que ela vai tentar o quê? O máximo de lucros possível. E eu já tinha dito em outro vídeo, vale reforçar, de que o gás na região norte também já é o mais caro do país. O levantamento de fevereiro da OSP constatou que o botijão vendido lá é 37% mais caro que o das refinarias controladas pela Petrobras. E tudo isso aqui aconteceu durante um governo que se dizia patriota, né? Brasil acima de tudo. Tudo conversa fiada. Governo apoiado por alguns que se dizem patriotas, que não sabem o significado disso. No fundo, são apenas antipetistas. Alguns com razão, eu entendo os erros do PT e eu já critiquei vários deles aqui nesse canal. Eu não sou petista nem sou lulista. Mas aí muita gente, por conta do antipetismo, viraram apoiadores cegos, fanáticos, tudo que o Bolsonaro fazia e falava. Então do que adianta abraçar a bandeira do Brasil, chorar ouvindo o hino e bater palma para privatização de refinarias como essa, ou privatização da Eletrobras, de gasodutos e vários outros patrimônios, né, nacionais, e que agora na mão desses interesses aí, cuja única preocupação é o lucro, quem sofre com isso aqui é o povo, como a gente está vendo nesse caso e em vários outros. Então é isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo, compartilha, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!